no verão de 1978, na apaixonada Argentina. A seleção polonesa surgiu no cenário mundial como uma gigante. 4 anos antes, eles eram a geração de ouro, que havia abalado o planeta ao conquistar a medalha de bronze na Copa do Mundo de 1974, derrotando o Brasil e superando outras potências do futebol. Em 1978, sob o comando do técnico Jacek Gmor, a Polônia levou para a América do Sul um elenco que era a combinação perfeita entre a experiência de veteranos e a energia explosiva de jovens promessas. Com seu estilo de ataque científico, disciplinado e, ao mesmo tempo, espontâneo, típico do leste europeu. Esperava-se que alcançassem grandes feitos. Embora tenham chegado apenas à segunda fase de grupos, os nomes daquela equipe se tornaram imortais nos corações dos torcedores do Vístula. Mas quando as luzes do palco se apagaram, quando os aplausos das arquibancadas do River Plate se dissiparam no passado, aqueles heróis retornaram ao mundo real, cheio de reviravoltas. Quase meio século se passou, o tempo como um rio gélido levando embora sua juventude, deixando rugas em seus rostos e cicatrizes do destino em suas almas. Alguns se tornaram magnatas poderosos, outros escolheram uma vida reclusa em terras estrangeiras e outros partiram para sempre com seus sonhos por realizar. Hoje, vamos virar as páginas das vidas desses mosqueteiros poloneses de 1978. Kazimierz Dejna, o capitão solitário no oceano do destino. Naquela seleção polonesa, Kazimierz Dejna era o coração e a alma do meio-campo. Um verdadeiro arquiteto com uma capacidade incomparável de leitura de jogo. Aos 30 anos, vestindo a braçadeira de capitão, ele controlava o ritmo da partida com passes incisivos e, principalmente, com sua cobrança de falta característica, o Rogal. Aqueles chutes mortais em curva que se tornaram sua marca registrada. As atuações de Dejna demonstravam uma compostura excepcional, mesmo diante da imensa pressão das expectativas de sua terra natal. Após o torneio de 1978, Dejna fez história ao se tornar um dos raros jogadores do leste europeu autorizados a jogar na Europa Ocidental, juntando-se ao Manchester City. No entanto, sua carreira na Inglaterra não foi tão brilhante quanto o esperado devido à barreira do idioma e às diferenças de estilo de vida. Ele decidiu se mudar para os Estados Unidos, ingressando no San Diego Sockers, onde se tornou um verdadeiro ícone do futebol norte-americano em seus primórdios. Fora de campo, Dejna era uma pessoa quieta e um tanto solitária, sempre nutrindo uma profunda saudade de sua terra natal. Ele dedicou seu tempo à família e se esforçou para construir uma nova vida nos Estados Unidos, onde foi celebrado como um mestre do futebol. No entanto, essa jornada gloriosa e tumultuosa chegou a um fim abrupto. Em 1º de setembro de 1989, Kazimierz Dejna faleceu aos 41 anos em um trágico acidente de carro em San Diego. Sua morte deixou um enorme vazio nos corações dos fãs em todo o mundo. Seu legado não se resume a gols ou belas jogadas, mas também à história de vida instigante de um gênio que sempre buscou reconhecimento em terras distantes. Zbigniew Boniek, a rama do orgulho juvenil. Na seleção de 1978, Zbigniew Boniek surgiu como um fenômeno, uma chama ardente pronta para superar qualquer obstáculo. Com apenas 22 anos, Boniek possuía arrogância, confiança e um talento excepcional. Marcou 2 gols no torneio, jogando com a postura de um futuro líder, sinalizando a transferência de poder da geração de Dejna para a sua. Boniek não apenas jogava futebol, ele demonstrava um estilo de futebol movido pela paixão e por uma forte personalidade. A carreira de Boniek floresceu quando ele se transferiu para a Juventus, formando uma parceria lendária com Michel Platini. Ele recebeu o apelido de Belo di Notte, beleza da noite, por suas atuações deslumbrantes em partidas decisivas à noite. Após se aposentar, Boniek não optou por uma vida fácil. Tornou-se um empresário de sucesso, treinador, posteriormente, presidente da Federação Polonesa de Futebol e vice-presidente da UEFA. Fora de campo, Boniek era exatamente como era, direto, decisivo, às vezes duro, mas sempre autoritário. Ele foi um dos poucos jogadores do leste europeu que alcançou um sucesso tremendo, tanto em fama quanto em fortuna, na Europa Ocidental na época. Hoje, aos 68 anos, Zbigniew Boniek continua sendo um padrinho do futebol polonês, sua voz ainda tendo um peso imenso. Ele vive uma vida luxuosa em Roma e Varsóvia, um símbolo de sucesso absoluto. Um homem que conquistou tanto os campos de futebol quanto o mundo dos negócios com sua cabeça fria e coração apaixonado. Henryk Kasperczak,
o arquiteto do meio-campo e o mago branco. Henryk Kasperczak, de 31 anos, é uma máquina incansável no meio-campo da Polônia. Além de possuir um preparo físico excepcional, ele também tem uma mente tática afiada. Curiosamente, Kasperczak tornou-se um mago branco na África. Ele treinou diversas seleções nacionais, como Costa do Marfim, Tunísia, Mali e Senegal, deixando uma forte marca no continente. Era um aventureiro que abraçava desafios em novas terras. Sua carreira como treinador foi muito mais brilhante do que a de muitos de seus contemporâneos. Hoje, aos 77 anos, após superar diversos problemas de saúde, Henryk Kasperczak se aposentou e vive na França. Ele é um sábio do futebol, um mentor respeitado em todo o mundo. Sua vida tem sido uma longa e incansável jornada, disseminando o conhecimento do futebol polonês pelos 5 continentes. Antoni Szymanowski, o guarda-costas silencioso. Na lateral direita da defesa, Antoni Szymanowski, aos 27 anos, é um pilar confiável, menos vistoso que alguns craques do ataque. Szymanowski joga com diligência, inteligência e extrema disciplina. É um herói silencioso, sempre presente em áreas cruciais para proteger seus companheiros. Sua carreira está intimamente ligada ao Wisła Cracóvia e, posteriormente, ao Club Bruges, da Bélgica. Após se aposentar dos gramados, a vida de Szymanowski tornou-se uma série de momentos sombrios, contrastando fortemente com seu sólido desempenho em campo. Ele tentou a carreira de treinador, mas não obteve grande sucesso. Sua vida privada foi turbulenta, marcada por dificuldades financeiras. Szymanowski optou por um estilo de vida recluso, evitando os holofotes da mídia. Ele representa jogadores que dedicaram sua juventude à seleção nacional, mas não receberam o reconhecimento que mereciam na velhice. Hoje, aos 73 anos, Antoni Szymanowski vive uma vida simples e tranquila em Cracóvia. Raramente fala do passado, mas sempre que os fãs o encontram na rua, ainda inclinam a cabeça em profundo respeito ao lendário zagueiro. Ele é um exemplo de sacrifício silencioso, sem buscar glória para si mesmo. Grzegorz Lato, o turbilhão no corredor da asa. Se Dana era o cérebro, Grzegorz Lato era a velocidade relâmpago das pernas da Polônia. Chegando à Copa do Mundo de 1978 aos 28 anos, Lato já havia conquistado a chuteira de ouro na Copa do Mundo de 1974. Com sua inconfundível cabeça calva e velocidade incrível, Lato era um terror para qualquer defesa. Ele jogou em todas as 6 partidas, marcando 2 gols e sendo consistentemente a ameaça mais perigosa no ataque pelo lado direito. A dedicação, o entusiasmo e o sorriso gentil de Lato se tornaram um símbolo do incansável espírito de luta das Águias Brancas. Após a Copa do Mundo de 1978 na Argentina, Lato continuou sua brilhante carreira. Recusou o convite de Pelé para jogar nos Estados Unidos, optando pela Bélgica, Lokeren. Posteriormente, pelo México, Atlante, como destino para sua aposentadoria, onde continuou marcando gols com a mesma regularidade de uma máquina. Diferentemente de seu companheiro de equipe, Dana, Lato teve uma vida pós-aposentadoria intensa e controversa. Entrou para a política, tornando-se senador e, por fim, presidente da Federação Polonesa de Futebol, PZPN. De jogador adorado pelo público, transformou-se em um técnico que enfrentou muitas críticas por seu estilo de liderança rígido e escândalos administrativos. No entanto, ninguém pode negar seu amor pelo futebol. Aos 74 anos, Grzegorz Lato se aposentou e vive uma vida tranquila com a família. Ele ainda aparece com frequência nas arquibancadas, seus olhos semicerrados sempre que vê um pique dos jogadores mais jovens, como se estivesse se reencontrando com seus tempos de glória na América do Sul. A trajetória de Lato é a prova de que o glamour dos gramados pode se transformar em poder real, mas às vezes o preço a pagar é a perda do carinho do público. Władysław Żmuda, a Pedra Eterna. Com apenas 24 anos na Copa do Mundo de 1978, Władysław Żmuda jogava com a serenidade de um veterano experiente. Ele era o coração da defesa, possuindo uma capacidade natural de leitura de jogo e uma calma incrível. Żmuda foi um verdadeiro recordista, participando de 4 Copas do Mundo com a seleção polonesa, uma conquista sem precedentes. Seu futebol não era vistoso, mas absolutamente eficaz. Uma muralha de aço protegendo o gol de sua equipe. A carreira de Żmuda em clubes o levou à Itália, Verona, Cremonese e aos Estados Unidos, New York Cosmos. Após se aposentar, optou pela carreira de treinador, comandando as seleções de base da Polônia,
e atuando como auxiliar técnico da seleção principal. Jmuda era homem íntegro, sério e responsável. Evitou escândalos, mantendo a imagem de um treinador exemplar. Hoje, aos 70 anos, Władysław Jmuda desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda participa regularmente das atividades da liga e contribui com sua experiência. Sua vida é tão calma e estável quanto seu estilo defensivo na juventude, discreto, mas sempre transmitindo segurança a quem o cerca. Andrzej Szarmach, o Diabo, na área de penalty. Andrzej Szarmach, o atacante de 27 anos com seus longos cabelos românticos e bigode característico, era um pesadelo para os zagueiros adversários graças à sua habilidade no jogo aéreo e posicionamento. Embora não tenha brilhado tanto no torneio de 1978 quanto em 1974, a classe de Szarmach era inegável. Ele era um centroavante clássico, poderoso e decisivo. A carreira de Szarmach esteve intimamente ligada ao clube francês Auxerre, onde se tornou uma lenda e foi mentor de Eric Cantona em seus primeiros anos. Szarmach adaptou-se perfeitamente à vida na França, tornando-se um treinador renomado após sua aposentadoria. Ele viveu uma vida tranquila, longe de controvérsias, e era considerado um cidadão honorário pelo povo de Auxerre. Aos 73 anos, Andrzej Szarmach vive uma vida tranquila na França. Raramente aparece na mídia polonesa, escolhendo a solidão como sua fonte de alegria. A imagem do temido demônio na área de pênalti de outros tempos foi substituída pela de um senhor gentil, que desfruta da terceira idade com uma taça de vinho e boas lembranças. Jan Tomaszewski, o guardião do templo inteligente e falho. No goal, Jan Tomaszewski, aos 30 anos, continua sendo um nome que atrai muita atenção. O homem que um dia parou a Inglaterra em 1973 permanece como o goleiro número 1 da Argentina, com seus reflexos excêntricos, às vezes arriscados, mas incrivelmente rápidos. Tomaszewski é uma personalidade marcante na equipe. Ele não só defende a bola, como também controla o espaço e trava batalhas psicológicas com os adversários. Após deixar os campos de futebol, Tomaszewski tornou-se um renomado comentarista e político conhecido por sua franqueza. Frequentemente fazia declarações chocantes, criticando diretamente jogadores mais jovens e a federação de futebol. Sua franqueza, por vezes dura, lhe rendeu muitos inimigos, mas também muitos admiradores. Ele viveu fiel à sua natureza provocadora, jamais cedendo à opinião pública. Agora, aos 76 anos, Jan Tomaszewski continua sendo uma figura conhecida na televisão polonesa. Apesar dos cabelos grisalhos, seu espírito combativo jamais se apagou. Ele ainda é o palhaço gênio, como os ingleses o chamavam antigamente, mas agora desempenha o papel de um crítico implacável, profundamente preocupado com o desenvolvimento do futebol polonês. Jerzy Gorgoń, o gigante loiro recluso. Jerzy Gorgoń, um zagueiro alto, 1,92 metros, de cabelos loiros, era um verdadeiro pilar para a Polônia. Aos 28 anos, ele e Jmuda formavam uma dupla de zaga impenetrável. Gorgoń jogava com calma, usando sua força física para dominar os adversários. Após a Copa do Mundo de 1978, ele se transferiu para a Suíça para jogar pelo St. Gallen e permaneceu na seleção desde então. A vida de Gorgoń após o futebol é um grande mistério. Ele desapareceu completamente do cenário futebolístico, recusando todas as entrevistas e convites para eventos comemorativos. Optou por trabalhar em uma rede de supermercados, vivendo como um cidadão comum e rompendo completamente com seu passado glorioso. Muitos dizem que ele queria esquecer a dor de seus fracassos, ou simplesmente que encontrou a felicidade no anonimato. Aos 75 anos, Jerzy Gorgoń ainda vive recluso na Suíça. Ele é a prova de que um herói tem o direito de escolher como será lembrado ou como será esquecido, para encontrar paz de espírito. Adam Nawałka, o andarilho que se tornou capitão. Na Copa Argentina de 78, Adam Nawałka tinha apenas 20 anos, um rosto jovem e promissor. Ele foi titular em 5 jogos, demonstrando um imenso potencial. No entanto, uma lesão encerrou tragicamente sua carreira como jogador. Mas quando uma porta se fecha, outra se abre. Nawałka fez um retorno triunfal como um dos técnicos mais bem-sucedidos da história recente do futebol polonês, levando a seleção nacional às quartas de final da Eurocopa de 2016. Ele era conhecido por sua elegância, equilíbrio e meticulosidade.
Seu traje e sua atuação à beira do campo sempre exalavam sofisticação. Navalka viveu 2 carreiras completas no futebol. Um jovem talento atormentado por lesões e um brilhante estrategista. Hoje, aos 66 anos, Adam Navalka continua sendo um nome respeitado no mundo do treinamento esportivo. Ele leva uma vida ativa, mantendo a forma física e a postura de um cavalheiro, sempre pronto para novos desafios. Włodzimierz Lubański, a lenda da autoredescoberta. Włodzimierz Lubański chegou à Copa do Mundo de 1978 aos 31 anos como uma lenda, tentando recuperar a glória de outrora. Uma lesão terrível em 1973 o privou de seus melhores anos, fazendo com que perdesse a Copa do Mundo de 1974. 1978 foi sua última tentativa. Embora não fosse mais tão explosivo quanto antes, a classe e a experiência de Lubański ainda lhe permitiram dar contribuições significativas. Após o torneio, ele se tornou uma lenda em Lokeren, Bélgica, onde se estabeleceu e vive até hoje. Lubański é um verdadeiro cavalheiro em campo, educado e humilde. Ele trabalha como agente de jogadores e comentarista, sempre mantendo o máximo respeito de todos. Aos 77 anos, Lubański vive uma vida plena na Bélgica. Já não carrega o fardo da dor da lesão que sofreu no passado e olha para a sua carreira com gratidão e orgulho. Ele é um símbolo de resiliência diante da adversidade. Andrzej Iwan. Um jovem talento e a tragédia de sua queda. Andrzej Iwan era o jogador mais jovem da equipe naquele ano, com apenas 18 anos. Ele era aclamado como um prodígio, o futuro do futebol polonês. Mas a vida de Iwan se transformou em uma dolorosa tragédia, marcada por sua incapacidade de lidar com a pressão. Após os sucessos iniciais, Iwan mergulhou no alcoolismo, no vício em jogos de azar e na depressão. Ele tentou suicídio diversas vezes, mas não conseguiu. Sua autobiografia posterior, Spaloni, causou sensação ao expor brutalmente o lado sombrio da vida de uma estrela. Solidão, desespero e autodestruição. Ele passou seus últimos anos atormentado pela culpa e lutando contra o vício, tentando reconstruir sua vida como comentarista. Mas os fantasmas do passado nunca o abandonaram. E então, o sofrimento finalmente chegou ao fim. Em 27 de dezembro de 2022, Andrzej Iwan faleceu aos 63 anos. Sua morte serviu como um alerta pungente sobre o lado sombrio da fama, deixando muitos em lágrimas de tristeza por um talento consumido pelos demônios de sua alma. Włodzimierz Mazur. A estrela que desvaneceu, cedo demais. Włodzimierz Mazur, o atacante de 24 anos, disputou apenas uma partida na Copa do Mundo de 1978. No entanto, em nível de clubes, ele é uma grande lenda dos Zagłębia Sosnowiec. Mazur era um jogador leal, profundamente ligado ao time de sua cidade natal. Ele levava uma vida simples e era querido por seus companheiros de equipe por sua personalidade afável. Mas o destino foi cruel. Quando sua carreira e sua vida começavam a se estabilizar, a tragédia o atingiu. Em 1º de dezembro de 1988, Włodzimierz Mazur faleceu repentinamente aos 34 anos. Um terrível ataque cardíaco tirou a vida deste ilustre filho do futebol polonês quando ele saía de um supermercado. Sua morte prematura deixou uma sensação de perda imensurável e dolorosa que persiste até hoje. Zygmunt Kukla, o guardião do templo e o destino trágico do trabalhador. Zygmunt Kukla, um goleiro reserva de 30 anos, teve a oportunidade de ser titular em 2 partidas da Copa do Mundo de 1978, quando Tomaszewski não estava em sua melhor forma. Ele jogou de forma excelente, especialmente na partida contra o Peru. Kukla era um homem simples e humilde. Após sua carreira no futebol, ele não escolheu o caminho glamouroso, mas voltou a trabalhar como operário em uma fábrica em Mielec. Ele levava uma vida de operário braçal, uma vida dura e árdua, bem distante da imagem de um herói da Copa do Mundo. As dificuldades da vida e o ambiente de trabalho tóxico cobraram seu preço em sua saúde. Em 18 de maio de 2016, Zygmunt Kukla faleceu aos 68 anos, após uma longa batalha contra o câncer de nasofaringe. A história do goleiro da Copa do Mundo, que voltou a trabalhar como operário e morreu em decorrência da doença, é uma triste reflexão sobre a impermanência da vida humana.